Bem, meus irmãos, pode sentar, por favor, meus irmãos, em nome de Jesus. Nós temos que voltar ao tempo da inocência, amém, irmãos? Esse tempo de um coração puro, de um coração inocente, de um coração inclinado para Deus, que está desprendido de tudo, né? E que está na santidade, na comunhão de um coração verdadeiro diante do Senhor. Nós precisamos e devemos buscar isso da parte de Deus todos os dias. Amém, igreja? Que todos os dias nós nos vemos a nos esvaziar de nós mesmos, para que o Senhor se torne aquele que é o principal da nossa vida. O Senhor Jesus, em certo momento, Ele vai dizer para nós o seguinte: aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ele está dizendo, olha, deixe o seu eu, deixe a sua vontade, tome a sua cruz, quer dizer, morra todos os dias para você mesmo e siga-me, caminhe comigo. Então ele está dizendo, olha, todos os dias renuncie, todos os dias crucifique o seu ego, crucifique a sua vontade, leve a sua carne a se sujeitar à vontade de quem? De Deus. E cuide, preserve a sua comunhão, a sua intimidade, o seu envolvimento com Deus. Preserve a sua vida com Deus. Diga amém, Jesus. Que assim nós possamos estar ali a preservar, a cuidar, a vigiar e a estar focado na caminhada cristã. Irmãos, já pegando a sua Bíblia, já abra lá em Filipenses comigo, vamos lá? Filipenses, o capítulo é o de número 4, versículo vai ser o de número 7. Vamos lá, Filipenses, capítulo de número 4, versículo de número 7. Pastor, do que nós vamos falar hoje, né? Da escravidão de sentimentos. Existem sentimentos que nos escravizam e que nós precisamos tomar posição contra eles e declarar sobre eles a nossa libertação. Amém, irmãos? Aqueles sentimentos que vêm mexendo com o nosso emocional, mexendo com o nosso eu, com o nosso interior, e que às vezes está nos prendendo, nos impossibilitando de avançar, de prosseguir para os planos e propósitos do que Deus tem para a nossa vida. E aonde nós precisamos tomar posição contra isso em Cristo, né, na palavra de Deus. Filipenses capítulo 4, versículo 6, é onde nós vamos iniciar a nossa caminhada na palavra de Deus, e onde nós hoje vamos estar quebrando as cadeias. Quem trouxe a algema para quebrar hoje, né? Trouxe aquela algema? Pastor, eu trouxe. Pastor, eu não tenho. Eu acabei não vindo aí no domingo passado, eu não peguei a algema. Se alguém não tem, aí os obreiros rapidinho vão passar, vão entregar para você que não tem. Pastor, eu não tenho essa corrente para quebrar na hora da oração. Quem não tem, levanta a mão, pede para os irmãos que eles vão passar, vão entregar para você que não tem. Pastor, eu não tenho, né? Pegue aí com eles, escreve nessa corrente tudo aquilo que você tem visto que tem te aprisionado. Seja isso um sentimento, seja isso um pensamento, é um trauma, é talvez ali um pecado não confessado. Escreva tudo nessa algema aí que depois a gente vai orar e a gente vai quebrar essas cadeias no nome de Jesus. Diga glória a Deus, né? Vai ser quebrada essas prisões em nome de Cristo Jesus. E nós vamos tomar posse da benção de Deus. Isso, em nome de Jesus. Os ar estão ligados, que eu estou sentindo aqui que está fresquinho. Lá atrás está ligado, irmãos, o ar-condicionado? Algum ponto da igreja está ligado? Não. Não? Está tudo desligado? Tá bom assim, irmãos? Está fresquinho para os irmãos? Está tranquilo? É que o movimento, né, tal, às vezes aquece, né? Mas é que eu estou sentindo que está fresquinho, né? Em nome de Jesus. Se esquentar e abafar, daí algum irmão vai ali, liga um pouquinho o ar, mas não exagera também, que a gente não saiu totalmente ainda do inverno, né, irmãos? A gente está caminhando aí para sair dele. Eu sei que os dias estão meio quentes, né, meio abafado, mas aqui dentro até que tá gostoso. Tá bom para os irmãos? Quem está bem, está tudo bem aí com os irmãos? Amém, então, né? Vamos lá, então. Em nome de Jesus. Irmãos, vamos para a palavra de Deus. Deixa eu pegar aqui que eu acabei falando com os irmãos e não abri aqui Filipenses. Filipenses capítulo 4, versículo 7. Leia comigo, vamos lá? E a paz de Deus. E a paz de quem, irmãos? De Deus. Então ele não está falando de uma outra paz, ele não está se referindo a uma paz do mundo, aquela paz em que as pessoas elas precisam que tudo esteja bem para estar em paz.
Eu posso estar mediante a guerras e lutas, mas Deus me traz uma paz interior, uma segurança, uma certeza, uma confiança que vem da parte de Deus. Veja que não é algo nosso, é algo que vem de Deus para nós. Diga aleluia. Então é uma paz que vem de Deus. Ele está dizendo a paz de Deus. E a paz de quem, irmãos? De Deus, né? Continuando, ó. Que excede todo entendimento. Que o que, igreja? Que excede todo entendimento. Que não é compreendida com o entendimento humano. Vamos lá, as pessoas não compreendem como eu posso ter paz passando por lutas e privações. As pessoas não entendiam como Paulo, sendo preso, sendo levado a perseguições e estando diante de situações de afronta, ele podia ter tanta paz, a qual ele tinha segurança e plena confiança. Vamos lá, ele não se desesperava, ele não se afligia, ele não murmurava, ele não questionava. Uso o exemplo de Paulo porque é um exemplo a qual, quando nós lemos ali as suas cartas, nós vamos ver ele escrevendo cartas de motivação e de fé, sendo que ele estava em prisões e em perseguições. Mesmo lá, passando por privações e lutas, ele incentivava a igreja a se manter firme no quê? Na fé. Era para ele escrever cartas para se lamentar, né? Ah, olha a minha vida, olha a luta que eu estou passando, né? Mas não, ele enviava cartas como incentivo de fé para dizer para a igreja, continuem firmes, vamos em frente. Quer dizer, era para ele demonstrar ausência de paz, mas ele demonstrava ao contrário, mesmo com toda a dificuldade, ele demonstrava paz. É o que ele está fazendo aqui à igreja de Filipenses, né? Ele está enviando esta carta e dizendo para eles, olha, a paz de Deus, que ninguém entende, não procure entender, não procure compreender aquela pessoa que está andando na presença de Deus, e ela tem uma paz que o mundo não vai entender, não vai entender essa tranquilidade, e vai questionar, por que você é tão tranquilo, por que você, diante de tudo isso, não perdeu a paz ainda, né? É que nem a esposa do Jó, que chegou para ele e disse, né, diante de toda a aflição que o Jó enfrentava, ela disse, amaldiçoa o teu Deus e o quê? E morre, porque ela não entendia como que Jó, mesmo com tudo, ele não negava a Deus e nem a fé dele, mas ele se mantinha em paz, mesmo diante das aflições, porque ele mesmo vai dizer um pouco mais adiante, ele vai dizer, eu sei que ainda nessa terra, ele está dizendo assim, ainda em vida, eu verei o meu Redentor. Então ele tinha uma que não era uma esperança de um talvez, quem sabe, era uma certeza que ele carregava dentro dele, que ainda em vida ele presenciaria o trabalhar e o mover de Deus na vida dele. Diga glória a Deus, né? Então é isso que Deus quer que a gente tenha dentro de nós, que ainda em vida e ainda dentro desse tempo, olhe para o pastor e não levante agora, tá, irmãos? Fique bem atento aqui, tá bom, Tiara? Não levanta agora não, senão você tira a atenção de todo mundo. Então preste atenção nisso. O Jó, ele tinha dentro dele essa convicção. A paz de Deus que havia dentro dele levava ele a não amaldiçoar a quem? A Deus. A esposa chegou a dizer, amaldiçoa e morre, amaldiçoa e desiste de tudo. Ele disse, não, porque ainda eu sei que nessa terra eu vou ver Deus na minha vida. E lá no finalzinho ele vai dizer, olha, Senhor, antes eu só te conhecia de ouvir, mas hoje os meus olhos te veem, hoje eu sei ainda mais quem o Senhor é na minha vida. Hoje ainda mais eu conheço porque eu tive uma experiência com o Senhor que me levou a crescer espiritualmente, porque ele teve essa paz de Deus nele, essa segurança que levou ele a crescer com Deus. Diga aleluia, né? Então olha só, ele diz assim, todo entendimento, vou só voltar, e a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará o que, igreja? Os vossos corações e os vossos sentimentos em quem? Então ele está falando sobre os sentimentos, ele está falando sobre o nosso coração,
Ele está nos trazendo também ali a visão sobre a nossa mente. Ele está dizendo que haverá um cuidado, um guardar do nosso interior. Ele está dizendo, essa paz que vem de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Então, essa paz que eu recebo de Deus, que vem pelo conhecimento de Deus e por uma vida íntima com Deus, vai fazer com que o meu interior seja guardado. Aquilo que vai tentar me atingir, aquilo que vai tentar me contaminar, aquilo que vai tentar me entristecer não vai prosperar. Por quê? Porque agora dentro de mim existe um escudo, um bloqueio para estas coisas que querem tentar de alguma maneira me afligir. É isso que muitas pessoas, muitas pessoas dentro desse mundo, elas acabam não tendo, por não ter a comunhão com quem? Com Deus. Mas nós que estamos em Deus, temos essa paz que nos guarda, tanto no nosso coração, quanto na nossa mente, daquilo que o inimigo tem às vezes lançado, para nos contaminar com sentimentos maus. E se algum momento esses sentimentos quiserem vir, logo nós trazemos a lembrança que temos a presença de quem? E que nós não aceitamos tais sentimentos dentro do nosso coração. Dentro do esboço, irmãos, que eu anotei aqui, é uma pesquisa que eu estava fazendo ontem, dentro disso, muitas vezes não são as correntes visíveis que nos prendem, mas as prisões invisíveis da alma, que são os sentimentos, emoções e pensamentos que surgem no nosso interior. Medo, ansiedade, mágoa e rancor tornam-se como algemas espirituais que paralisam a vida e impedem o avanço. Quantas pessoas que nós conhecemos, irmãos, que são cheias de medo? E você sabe que o medo impossibilita a pessoa de avançar, porque o medo faz ela se travar. E se não der certo? E se eu não conseguir? E se de repente, nesse passo que eu der, eu vir a me frustrar? Então ela se prende nisso e ela não dá aquele passo, ela não toma aquela posição por medo. E a Bíblia nos fala que nós devemos lançar fora o quê, irmãos? Todo medo. Que o verdadeiro amor, que é o verdadeiro conhecimento de Deus, lança fora todo o quê, igreja? Todo medo. Lança fora todo medo. Então, nós rejeitamos o medo, nós não aceitamos o medo, nós cancelamos o medo da nossa vida. Diga glória a Deus, né? Então, o medo, né? A ansiedade, quantas pessoas no tempo que nós estamos vivendo hoje sofrem com ansiedade? Mas ele está dizendo que essa é uma algema, que é uma algema espiritual, que muitas vezes as pessoas não estão vendo que aquilo é uma prisão que o inimigo levantou para impedir a pessoa de alcançar bons resultados, de viver uma vida realizada. É aquela prisão que vem ali aprisionando. Mágoa e rancor tornam-se como algemas espirituais espirituais que paralisam a vida e impedem o avanço. Mas Cristo oferece uma liberdade que alcança o coração e a mente. Cristo oferece uma liberdade que alcança o quê, irmãos? O coração e a mente. Que liberta a mente e o coração destas algemas invisíveis que estão prendendo e enclausurando a vida de uma pessoa. Então, dentro disso, irmãos, eu quero que você veja comigo o seguinte. Primeiro, o perigo dos sentimentos aprisionadores, que são esses sentimentos que nos aprisionam. Primeiro, o medo. Números capítulo 13. Vá lá com a sua Bíblia. Números capítulo de número 13, versículo 31. O povo de Israel sai do Egito e está sendo conduzido por Moisés até a terra prometida. Eles chegam diante dessa terra que mana leite e mel. A terra está diante deles. A palavra de Deus diz que então Deus vem a Moisés dizendo: olha, a terra que eu dou aos filhos de Israel.
Israel. Então Deus está dizendo o seguinte: eu não vou dar, eu já dei, é deles, eu dou aos filhos de Israel. Diga aleluia, né? Ele está dizendo que ele já deu essa terra. Então, cabe ao povo de Deus fazer o que, irmãos? Esperar que a terra chegue até eles. Não, avançar, entrar, tomar posse daquela terra. Amém, igreja? Porque Deus já falou de vocês. Só que aí o Moisés, ele vai enviar 12 espias para espiar a terra, para ir olhar e ver como era a terra e como eram os povos que viviam naquela terra. E o Moisés escolheu 12 príncipes. Olha só, 12 pessoas que tinham a mesma formação social, a mesma condição e o mesmo entendimento. Então, os 12 eram para ter a mesma visão. Mas a Bíblia vai mostrar para a gente que 10 deles eram incrédulos. 10 eram o quê, irmãos? Pessoas que não estavam firmes na palavra de Deus. Não estavam com uma firmeza de fé nas palavras do Senhor. Eram pessoas que ainda tinham dúvidas. Pessoas que ainda não tinham se lançado. Pessoas que viviam questionando a Deus no seu interior. Pessoas que ainda não tinham crido de todo o coração. 10. Mas 2, que são Josué e Calebe, esses tinham confiança em Deus, criam na palavra e estavam fixos na promessa. E esses 2, a palavra de Deus fala de Calebe, que diz, né, que ele se levanta no meio daquela multidão e diz: eia, subamos e possuamos, porque se o Senhor se agradar de nós, certamente prevaleceremos. Aí Deus vai dizer para Moisés, após depois ali, ele vai dizer: olha, em Calebe houve um espírito de fé diferente, porque ele perseverou em crer na minha palavra. Aquilo que nós vemos, a paz de Deus, que excede todo entendimento. O Calebe, ele teve um entendimento, a compreensão da palavra, e ele se firmou nela e manteve-se na paz de Deus. Enquanto os 10 dos 12 estavam ali sem paz, estavam com o coração cheio de medo, dizendo: não dá, não podemos, não conseguimos. É o que eles vão dizer aqui, ó, capítulo de número 13, versículo 31. Porém, os homens que com ele subiram, disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Veja que eles nem tentaram e eles já estão dizendo: não vai dar, não vamos subir, não podemos. Só que vai lá no 30 para mim, irmã, coloca no 30 aí, ó. Olha só, então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos o que, igreja? Ele está dizendo para esse povo subir como, igreja? Animosamente, quer dizer, com fé, com confiança, com paz no coração. Vamos lá, vamos subir, vamos avançar, vamos tomar posse, ó. Ele coloca lá, né? Disse: subamos animosamente, possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. O que garante a ele isso? Porque, vamos lá, ele foi para a mesma terra, ele teve a mesma visão dos outros, mas ele não teve o mesmo sentimento, e nem a mesma postura. Não, ele tem uma outra, ele está dizendo: vamos subir, vamos possuir, a terra é nossa, certamente vamos prevalecer, o Senhor já entregou nas nossas mãos. Isso é a certeza de fé, uma vida entregue na mão de quem? De Deus. Alguém que está convicto daquilo que está vivendo com Deus. Estou vivendo algo com Deus, e esse Deus está me colocando no coração, que é para mim avançar, deixar o medo de lado e prosseguir para o alvo. Diga aleluia. Aí nós vamos para o 31, que é onde nós estávamos lendo. Olha lá: porém os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte. Olha só, irmãos,
Olha a diferença de comportamento, a diferença de visão, quando alguém está lançando fora o medo e confiando em quem? Em Deus. E quando alguém está cheio de medo e não confia em quem? Em Deus. O Caleb declarava palavras de incentivo. Vamos lá. Enquanto os outros 10 diziam, não tem jeito. O povo que está lá é mais forte do que a gente. O medroso, ele nem tenta. Ele já diz que não dá e ele já se intimida, ele já se esconde. Mas logo aquele que está em Deus e tem a paz que excede todo entendimento, que é essa paz que vem de Deus, essa segurança, ele diz, vamos avançar. Vai dar tudo certo. Mas como? Não sei, eu sei que Deus está, o nosso Deus está à nossa frente. Ele fará, ele manifestará a sua obra. Diga a glória a Deus. Então, o medo, ele trava. O medo, ele impede. O medo, ele segura. O medo faz a pessoa perder, né? Medo impede decisões e paralisa. O que o medo faz, irmãos? Impede decisões e E a gente tem que aceitar isso? Mas esse não está mais ou menos. Acho que já está meio que aceitando. A gente pode aceitar isso, irmãos? Não. O que a gente tem que fazer? Logo reagir na palavra e dizer, não, eu não posso ter esse espírito. Deus não me deu espírito de medo. Deus me deu espírito de coragem. Mas, pastor, eu olho para aquela proposta, eu olho para aquela situação e eu me fico pensando, será que eu vou ser capaz, irmão? Se Deus colocou no seu coração e se Ele tem aberto a porta, a palavra de Deus diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus é contigo? Quem crê que Ele é contigo? Quem crê, levanta essa mão mais alta e diga, eu creio. Então, irmão, se você crê, não tem quem te impeça. Agora, o que pode te impedir? Esse medo que quer fazer você olhar para as tuas possibilidades, que quer fazer você olhar para você mesmo e tirar os seus olhos de quem? De Deus. E tirar os seus olhos da promessa, da palavra. Veja que esses homens que aqui fala ali em Números, esses 10 espias, eles fizeram uma nação inteira perder o direito de entrar na terra prometida. Os de 20 anos para baixo que entraram, que era a nova geração, que foram doutrinados por Josué, durante 40 anos que eles andaram ao redor da terra. A terra estava logo ali, eles ficaram andando ao redor, porque Deus falou, esse povo não entrará. E você vê que por causa do quê? Por causa de um medo, por causa de uma palavra de um povo, de 10 homens a covarde. Deus fala, ele até diz aqui na continuação do Números aqui, ele vai dizer, por 10 vezes esse povo me provocou. Por 10 vezes esse povo não me deu atenção, não creu em mim, então não vai entrar. Até o próprio Deus falou, olha, eu vou consumir com esse povo. Moisés falou, não, Senhor, não faça isso. Se o Senhor fizer isso, então o Senhor vai ser envergonhado. Ele intercede a Deus para Deus não fazer. Aí Deus fala, então é o seguinte, eles vão andar ao redor da terra, eles vão ver a terra de longe, mas não vão entrar nela. Por causa do que, irmãos? Do medo. Por causa do que, igreja? O medo. O medo, ele faz o que eu falei para os irmãos? Impede decisões e paralisa. Quanta gente está impedido e está paralisado? O medo está fazendo isso. Mas hoje, nessa manhã, é amanhã para você quebrar isso. Para você quebrar essa algema do medo. E dar um basta nesse medo que está te segurando aí. Que está te impedindo e te paralisando na tua vida. Outra algema que prende, a ansiedade. A ansiedade rouba a paz e a confiança em Deus. A ansiedade rouba o que, irmãos? A paz e a confiança em quem? Em Deus. Abra sua Bíblia rapidinho em Mateus capítulo 6, versículo 25. A gente vai do 25 até o 27. Mateus, em nome de Jesus. O tempo passa, né, irmão? O tempo voa, como diz o outro, né? Já tem que ir para a oração daqui a pouco. Vamos lá. Mateus, capítulo 6, versículo 25. Em nome de Jesus.
Mateus capítulo 6, versículo 25. Quem encontrou, diga aleluia. Olha o que diz a santa palavra, irmãos. Por isso vos digo, não andeis o quê? Cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial faz o quê? Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, em todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua altura? Diga amém, Jesus. O Senhor Jesus está nos falando aqui, né? Se o Pai, Ele sabe cuidar dos pássaros do céu, da erva que hoje nasce no campo e ela é tirada, lançada no fogo, se Ele sabe cuidar, irmão, de tudo que Ele criou, Ele não vai saber cuidar de nós, seus filhos? Quem é filho de Deus aqui? Né? Ele não saberá dar boas coisas aos seus filhos? Por que nós estamos tão agitados, tão agoniados pelo amanhã, tão inquietos com as coisas que ainda hão de vir, ainda hão de surgir? Por que o nosso coração está tão fadigado? Por que estamos tão preocupados e ansiosos, quando nós deveríamos entregar tudo na mão de quem? E saber que Ele está cuidando. Porque isso é confiar, é entregar, é se desprender e deixar Deus cuidar. Eu entreguei na mão de Deus, mas sabe como é que é? Eu fico assim. Não, você não entregou. Porque se você entrega, você tira a tua mão e deixa de Deus. Descansa teu coração. O salmista diz, entrega o teu caminho ao Senhor e faz o quê? E fica preocupado. Entrega o teu caminho ao Senhor e fica meio comendo os dedos. Não, ele diz, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, porque o mais Ele o fará. Aí ele diz assim, alegra-te no Senhor, e Ele vai satisfazer o desejo do teu coração. Descansa nele, né? Descansa, entrega, coloca na mão dele e descansa. A tua alma, o teu espírito tenha paz. Mas como, pastor? Se eu estou vendo que a coisa tem que resolver, irmão, essa tua agitação é que está fazendo a coisa não se resolver. Essa tua agonia, essa tua aflição que está fazendo a coisa ficar perdurando. Porque ali você está dando brecha para o inimigo amarrar. Aquela algema está te prendendo, está impedindo você de ter um posicionamento, porque você não consegue parar para ver a direção que Deus está dando. Veja que um exemplo rapidinho, José, quando ele recebe a notícia de Maria que ela está grávida, e quem concebeu a ela foi o Espírito Santo, o José não entende na hora, porque na hora aquilo para ele era espanto. Como assim? Eu nem casei ainda, né? Nem tive a minha noite com a Maria, já ela está grávida. Aquilo perturbou o coração dele a ponto que ele já começou a preparar uma fuga, ansiedade. Já quero resolver, já tem que tomar uma iniciativa, fazer alguma coisa. Você vê que o anjo falou com a Maria, mas não conseguiu falar com quem? Por que não conseguiu falar com José? O Deus que falou com a Maria não podia falar com José? Mas o José estava como? Agitado, ansioso. Aí quando é que o anjo conseguiu falar com ele? Quando ele dormiu. Quando a carne amorteceu, e aí o anjo pôde vir a ele em sonho para dizer, o filho que está no ventre de Maria é meu. Ele é fruto do Espírito. Cuide dela, cuide da criança. E aí ele pôde despertar para entender um propósito de quem? Mas quando ele parou, quando ele dormiu, quando ele deixou aquela ansiedade, aquela agitação, meu Deus, e agora? O que eu faço mais? Aí, meu irmão, nessa ansiedade a gente trabalha mais, a gente se esforça mais, a gente bota mais força e vê pouco o quê? Porque não tem como.
A gente tem que confiar e acreditar que Deus sabe como trabalhar. A gente tem que crer nisso, senão a ansiedade, que é essa ânsia, essa coisa que leva a gente a ficar inquieto, vai roubar a paz e a confiança em Deus. Vai tirar da gente a paz e vai tirar da gente a confiança em quem? E se a gente não confiar e não tiver paz, Deus não pode operar, porque a gente está na frente e Deus está ficando aonde? Atrás. Irmãos, existem muitas coisas na vida que estão ali, sabemos que tem uma urgência, mas nós temos um Deus que é Pai. Nós temos um Deus que é provedor. Nós temos um Deus que sabe como cuidar, sabe ou não sabe? Enquanto Elias ouvia a voz de quem? Deus mandava comida, Deus mandava mantimento, Deus operava milagre. Quando Elias ouviu a voz da Jezabel e deixou a voz de quem? De Deus, e ele se levantou e foi fugir, o que aconteceu? Ele foi para um deserto desnecessário. Ele deixou a ansiedade, aquela ansiedade tomar conta, fazer ele se agoniar. Eu tenho que fazer alguma coisa, eu preciso resolver, eu tenho que correr. Aí ele correu fora da direção. E quem corre fora da direção não tem proteção. Mas mesmo ali Deus não abandonou. Diga amém, Jesus. Deus ainda foi lá e deu a ele pão e água e disse: come e bebe, te fortalece e volta para a caminhada. Aí ele volta, mas ele volta para a fuga, né? Ele vai fugir mais um tanto. Aí Deus vem para ele: o que fazes aqui, Elias? Não é aqui que eu te queria, Elias. Volta o teu caminho, volta tudo de novo. O ansioso, às vezes, ele vai ter que voltar tudo de novo. Porque ele tomou um caminho e foi longe, né? Aí ele vai ter que parar, vai ter que deixar Deus falar e ele vai ter que voltar tudo de volta para consertar. Coisa que ele não precisava consertar, porque era só ele ter esperado e confiado em quem? Porque se Deus alimenta as aves do céu, se Deus veste a erva do campo, se Deus cuida dessas coisas que são simples, quanto mais dos seus filhos. Meu irmão, tira essa ansiedade dentro de você. Hoje quebra essa cadeia, essa algema aí que está te prendendo e está fazendo você, às vezes, talvez se precipitar e perder tempo em coisas que você não deveria estar perdendo tempo, mas deveria estar avançando dentro dos propósitos de Deus. Quem entende, diga glória a Deus. A mágoa também é uma algema, né? Alimenta feridas. O que a mágoa faz, irmãos? E fecha portas de restauração. Alimenta feridas, porque quem é magoado sempre fica alimentando ferida, né? Fica alimentando ressentimentos, machucados antigos. É que nem aquele que, às vezes, dentro do casamento, ele fica jogando na cara do cônjuge, né? Lembra que tu fez? Aí como é que ele quer que o casamento se restaure se ele não deixa restaurar? Ele fica cutucando a ferida, né? Parece que gosta de ver o caldinho do machucado. Você sabe que quando você tira a casquinha da ferida, escorre um caldinho, né, irmãos? Aquela ferida ali tem aquela aguinha. Aí parece que gosta de ver, né? Fica cutucando. Não, irmão, não precisa mais. Se perdoou, já lançou fora. Não, chega. Eu não quero mais sofrer com feridas, com machucados. Não, pastor, é muito recente. Irmão, Jesus na cruz era recente. Ele estava na cruz, o sangue derramando. Ele olhou para todos que estavam cuspindo nele e disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Por que Jesus faz isso, pastor? Por que Jesus perdoa naquela hora? Por que Jesus toma essa posição? Porque ele sabia que tudo aquilo era algo para impedir ele de entrar no reino dos céus. Porque tudo aquilo queria entrar dentro dele, fazer dentro dele uma ferida, para ele chegar e dizer para o pai: Pai, eu quero vingança. Mata esse povo, acaba com esses homens. Faz eles sofrer, faz eles ter uma... né? Porque essa é a razão da natureza o quê? Humana. Vingança, desejo. Está cuspindo em mim, que é isso? Tem que sofrer então. Não, Jesus falou: Pai, perdoa. Porque eles não sabem o que fazem. Eu li com os irmãos, com os homens essa semana, o Atos capítulo 6, se não me falha a memória, que fala sobre o Estevão. Quem conhece a história do Estevão? Ele foi um mártir, ele foi alguém que morreu por amor ao Evangelho. O Estevão, ele estava pregando e se levantaram homens caluniadores que pagaram outros homens para poder ir contra o Estevão.
levantando mentiras. O Estevão, cheio do Espírito Santo, estava pregando e as multidões estavam vindo, e muitos eram curados, libertos, e ouviam milagres e maravilhas, mas alguns invejosos começaram a querer derrubar o Estevão, só que eles não tinham argumento. Então eles compraram alguns homens, inventaram algumas histórias e fizeram Estevão ir diante das autoridades. A Bíblia diz que quando o Estevão entra dentro do sinédrio, as autoridades olham para o Estevão e olham para o rosto dele, e não veem o rosto dele, veem o rosto de um anjo. Porque o Estevão estava tão cheio do Espírito Santo que o rosto resplandecia. O rosto brilhava. E aquilo quanto mais suscitava ódio e ira no coração do sinédrio, das autoridades que ali estavam, para tentar derrubar e destruir o Estevão, para que ele não falasse mais de quem? De Jesus. Só que a Bíblia diz que quando levantaram as acusações, falaram ao Estevão: qual é a tua defesa? Aí ele vai pregar. Você vê que esse homem poderia dizer: não, pelo amor de Deus, eu só estou falando aqui, pregando, mas se vocês não querem, eu vou parar. O medroso faz isso. Mas o homem cheio do Espírito Santo e cheio da graça de Deus, com o coração limpo, e mesmo sabendo que tudo que estão falando é mentira a respeito dele, mas ele não deixa isso entrar onde, irmãos? Porque ele está cheio do Espírito Santo. Ele chega diante desse sinédrio e ele vai pregar para o sinédrio. Ele vai falar desde Abraão até Jesus. Ele vai fazer um resumo do Antigo Testamento todinho até chegar no Novo, para mostrar para aqueles homens a verdade. Só que como aqueles homens já sabiam da eles não queriam ouvir. Então se endureceram ainda mais e disseram: vamos apedrejar esse homem. Ele tem que morrer, né? Aí a Bíblia diz que o Estevão, ele olha para o céu e ele vê o céu se abrindo. Isso aqui irmão, isso aqui é glorioso. Ele vê o céu o quê? Se abrindo. Aí ele olha, ele vê Deus sentado ao trono. O Pai está sentado. Mas aí ele olha à direita e ele vê Jesus. Só que aí a Bíblia fala, irmão, em várias passagens, que Jesus também está como? Sentado à direita de Deus. Só que quando o Estevão olha, ele não vê Jesus sentado. Ele vê Jesus em pé esperando ele. Jesus se levanta no trono por um homem que guarda o quê? E se mantém fiel ao propósito. Que não deixou ser levado pelas ofensas, pelas contradições, pelas acusações. Ele não guardou mágoa e nem rancor. Ele se deixou limpo diante de Deus. E a Bíblia diz que o próprio Estevão disse: eu vejo Deus em seu trono, e eu vejo à direita dele o Filho do Homem, que é Jesus, né? O Filho do Homem, que é Jesus, de pé à sua direita. E naquela hora ele é apedrejado, ele entrega o Espírito dizendo o quê? Pai, não impute deles o pecado. Em outras palavras, não leve em conta o que eles estão fazendo. Perdoe eles. Sendo já levando uma pedrinha de brita na cabeça, já cria um alvoroço. Imagina você sendo apedrejado para a morte. E ele está sendo apedrejado para a morte, mas ele está dizendo: Pai, perdoa. Sabe por que ele está dizendo perdoa? Porque é uma recompensa futura que ele está olhando e dizendo assim: eu quero entrar ali, ó. Não importa essa pedrada aí, pode dar mais. O que importa é que eu vou entrar lá, ó. Ele tá de pé à direita do trono, só dizendo: vem, meu filho. Diga aleluia. Sabe por quê, irmão? Que aquele que está entendendo, ele não guarda mágoa nem rancor, porque ele sabe que tem uma recompensa futura, que essas coisas aí não valem nada, aquilo que está acontecendo, aquilo que veio, aquilo não tem valor nenhum diante da recompensa futura do que Deus está preparando. Porque a gente sabe, irmão, que o mundo é mau, o homem é mau, sabemos que pessoas nos decepcionam, sim ou não? Sim, sabemos que há situações e casos que vamos nos deparar que vão querer sujar o nosso coração, mas aquele que tem a paz de Deus, que excede todo entendimento, ele entende essas coisas e diz: não, nada me rouba. Eu vejo o Pai, eu vejo o Pai sentado ao trono,
e o filho de pé à sua direita, só esperando por mim, por causa da minha fidelidade. Então, seja fiel. Irmãos, olhe só, abra sua Bíblia em Hebreus 12:15. Hebreus 12:15 aí, vamos lá. Hebreus 12:15. Glória a Deus, Deus é lindo. Hebreus capítulo 12, versículo 15. Quem encontrou, diga aleluia. Pastor, Hebreus está lá onde? Está lá no Novo Testamento. No Antigo não, irmão, novo. No Novo Testamento. Você vai em direção ao Apocalipse ali, você vai encontrar o livro de Hebreus. Hebreus capítulo 12, versículo 15. Quem encontrou, diga aleluia. Olha lá. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Olhe bem, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Irmão, cabe a mim, cabe a você dar valor a essa graça de Deus que está sobre nós. A palavra está dizendo, não se prive, cabe a nós ter o cuidado de guardar o nosso coração, de guardar os nossos sentimentos em Cristo, para não deixar com que algo nos roube a graça de quem? De Deus. Vamos lá. E de que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe, e por ela muitos o quê? Se contaminem. Deixa eu pedir para a irmã, troca a tradução para mim, irmã. Deixa eu ver se vai estar como eu estava lendo lá, numa outra tradução. Deixa eu ver ali, ó. Cuide uns dos quê? Dos outros, para que nenhum de vocês deixe de alcançar a graça de quem? É aquilo que eu estava falando agora, irmãos. Nós vamos nos deparar com homens e pessoas que vão falhar, que vão errar. A gente já tem que ser consciente de que o ser humano é sujeito a vacilar, sim ou não? Então ele está dizendo, cuide um dos outros, no sentido do quê? Guarde o teu coração em relação ao outro. Não é o que a Bíblia nos diz, ó? Maldito o homem que confia no homem. Ele fala sobre confiar em mim mesmo, depositar minha confiança na minha força, mas também de eu olhar para outro e esperar muito do outro, quando de repente o outro não tem muito para me oferecer. E de repente, por eu olhar muito para o outro, eu acabo me entristecer e me aborrecendo. E enchendo o meu coração de decepção, de amargura, de rancor, de mágoa, né? De um peso, de um sentimento que não é bom. Então é importante, presta atenção no pastor, pede para isso, irmão, se daí, né? Vamos lá. Então presta atenção nisso. Então ele diz ali, ó, cuide um dos outros, para que nenhum de vocês deixe de alcançar o que, igreja? A graça de Deus. Então nós não podemos deixar de alcançar o que, igreja? A graça de Deus. Então ele está dizendo, cuide uns dos outros, para que nenhum de vocês deixe de alcançar essa graça de Deus, esse favor de Deus. Então nós temos que ter esse cuidado. O Davi, ele vai dizer em um dos seus salmos, ele diz assim, né? Aquele que era o mais próximo, o mais íntimo, o que tinha comunhão comigo, foi o que me decepcionou. Foi esse que me traiu. Ele fala do próprio filho, o Absalão, que quando viu, quando ele foge e quando ele volta com um plano de traição contra o próprio pai para tomar o reino do pai. Só que ele se aproxima como um filho que está voltando a arrepender, mas era tudo fingimento. E o Davi disse, o mais próximo, o que eu mais tinha amor, o que mais eu confiava, foi o que me traiu. Então, irmãos, muitas vezes nós vamos nos deparar com isso. Porque nós estamos aonde? Aonde estamos? Mas não somos. Então as nossas ações não são igual às do mundo. As nossas ações são segundo a vontade e a direção de quem? De Deus. Continua ali para mim, irmão, o versículo. Só mais um pouquinho. Vigiem. Vamos ler isso aqui, ó. Vigiem para que nenhuma amargura crie raiz entre vocês. Pois quando ela brota, causa profunda perturbação,
contaminando muitos na sua vida espiritual. Você já viu que quem guarda mágoa, ela carrega a pessoa que a qual ela tem a mágoa de dia e de noite? Ela acorda lembrando, ela passa o dia lembrando e ela dorme lembrando. Aquilo está preso. É como se ela carregasse a pessoa junto dela para cima e para baixo. Ela está presa. Ela tem que liberar, mas para liberar ela precisa para poder se livrar espiritualmente. Para poder se livrar espiritualmente. Foi contaminado na sua vida espiritual. Tem que limpar. Tem que quebrar o quê? A corrente. E dizer, chega, eu não carrego mais essa pessoa comigo. Eu libero ela em nome de quem? De Jesus. E se eu tiver que ir lá e liberar esse perdão, e se eu tiver que ir lá, né, e, pastor, mas foi ele, foi ela. Não, mas mesmo que seja, aquilo me afetou, eu vou tomar posição, porque eu sei que isso está me afetando, me prejudicando. Né? O rancor corrói relacionamentos e afasta da graça de Deus. O que o rancor faz, irmãos? Né? O corrói relacionamentos e afasta da graça de Deus. Quando a pessoa fica guardando rancor, ela vai prejudicando o seu relacionamento. Né? No casamento, existe gente que guarda rancor do cônjuge? Sim ou não? Né? Não se separa, mas está ali, cheio de rancor. Isso vai o quê? Vai distanciando o relacionamento. Isso vai afastando a graça de quem? Porque Deus não pode operar onde há rancor. Tem que haver limpeza, tem que haver pureza. Sim ou não, igreja? Né? Isso até só para a gente completar, e eu já vou orar com os irmãos. Efésios, vamos lá, Efésios 4:31. Efésios capítulo 4, versículo 31. Para a gente já orar e já determinar a bênção aí, irmãos. Efésios 4:31. Ele diz assim, toda amargura e ira, e o quê? Cólera, e gritaria, e blasfêmias, e toda malícia, seja o quê? De entre vós. Então, essas coisas têm que ser o quê? Tiradas e lançadas fora, de entre vós. Porque essas coisas vão impedir a graça de quem? De Deus de se manifestar. Eu quero ver a bênção de Deus na minha casa, mas dentro da minha casa é gritaria, é rancor, vamos lá, né? É cólera, é blasfêmia, é malícia. Por quê? Porque o rancor vai suscitando essas coisas, e a casa vai perdendo a paz, a família vai perdendo o brilho, o relacionamento, né, dentro daquele ambiente vai se tornando algo ruim, que impede Deus de se manifestar, que impede Deus de agir. Então ele diz, tira e lança isso fora, tira essas coisas, arranque essas coisas. Né? Deixa eu mudar a tradução dessa passagem, muda para mim, irmã, por gentileza. Vamos para aquela que a gente estava, isso, ó. Abandonem toda todo ódio e toda raiva, evitem toda gritaria, insultos e maldades. Nós temos que arrancar e tirar tudo isso do nosso coração, do nosso meio, da nossa vida. Diga aleluia. Né? Para quê, pastor? Para que a gente não seja pego por isso e fique aprisionado, preso, impedido de alcançar aquilo que Deus tem para nós, irmãos. Aquilo que Ele está preparando para todo aquele que nele crê e todo aquele que nele confia. Diga aleluia. Né? Não podemos nos prender. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo. Filipenses capítulo 4, versículo 6 e 7, né? O 7 a gente leu, o 6 a gente não leu. Bota para mim aí, irmã, Filipenses 4, 6. Olha lá, Filipenses 4, 6, o que ele vai dizer aqui para nós? Ó? Filipenses 4, 6. Não se aflinjam, né? Vamos lá, isso fica nessa tradução. Ó. Não estejais em que? Por coisa? Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica,
com ação de graças. Diga glória a Deus. E aí o que isso vai fazer? Aí vai fazer isso aqui, ó, versículo 7, ó. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então ele está dizendo, leva tudo para Deus e coloca tudo diante de Deus. E a paz que Ele vai te trazer tranquilidade e segurança para você resolver tudo. Então, irmão, não se perca. Leva tudo para Deus. Lance sobre Ele toda a vossa ansia. E Ele tem o quê? Ele tem cuidado de vós. Quem entendeu a mensagem até aqui? Amém. Pegue a corrente na sua mão. Fique de pé no seu lugar, por favor. A gente vai orar, né? Vamos falar com Deus. E nesse momento, irmão, segurando essa corrente, lembre de algo que está te prendendo. É o medo? Vamos quebrar esse medo hoje. É uma mágoa? É um sentimento? Vamos quebrar isso hoje em nome de Jesus. Mas não vamos aceitar carregar isso conosco. É um rancor? É esse rancor que tem prejudicado o teu relacionamento? É aquilo que a gente vê às vezes, né? Pessoas rancorosas que acabam não tendo paz e não tendo, né, alegria. E às vezes não consegue se relacionar com pessoas, às vezes é mal-humorado, é alguém amargo. Não, isso não é para mim não. Eu sou filho de Deus, eu sou feliz. Eu sou alguém que me dou com todo mundo. Tenho paz com Deus, tenho paz com quem? Com todos.